Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, trabalhando o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, queremos te agradecer, Senhor, a bênção de estarmos aqui, que o teu amor possa nos envolver, envolvendo todos os lares conectados conosco nesse instante, levando luz, paz, saúde e equilíbrio. Graças a Deus, que assim seja. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que está relacionado com a nossa vida no dia a dia, né? Mas mais ligado à questão do apego. Então, é o desapego aos bens materiais, aos bens terrenos. Então, nós vamos falar esse tema, né, que é um tema do Evangelho, e que nós vamos tratar desse assunto em relação ao apego nosso, de um modo geral, na Terra, a todas as coisas que nos cercam. Então, nós temos que trabalhar isso em nós e hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desse tema. Bom, nós começamos colocando o seguinte: primeiro, nós entendermos que a nossa passagem pela Terra é rápida e transitória. Então, nós não estamos aqui definitivamente, né? E tudo que temos no campo material, no que é visível, nós não vamos levar para o outro lado, né? Nem mesmo o nosso corpo nos pertence. Ele vai ser destruído pela terra, né? E ele vai ser transformado. Como diz Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o nosso corpo vai ser transformado. Então, se nem o nosso corpo nos pertence, por que o apego, né, aos bens materiais, principalmente? Então, gente, nós temos que trabalhar isso em nós, porque o apego, né, aos bens materiais é um dos obstáculos que a espiritualidade nos coloca maior na nossa evolução, porque dificulta a nossa evolução. O apego, seja aos bens materiais, seja aos laços de família, né, são obstáculos à nossa evolução na Terra. Então, nós devemos trabalhar isso em nós e não nos apegarmos a absolutamente nada, né, entendendo que, como estamos aqui de passagem, não tem por que nós nos apegarmos e queremos agarrar certas coisas que é impossível nós conseguirmos levar. Por exemplo, eu sempre faço uma comparação da nossa passagem pela Terra como se nós estivéssemos fazendo uma viagem de avião. Por exemplo, você vai sair daqui de Cuiabá, você vai em São Paulo e volta. Então, você entra dentro do avião. Aí imagina, você diz, adorei esse banco do avião, eu quero ele para mim. Mas, meu amor, não tem como você arrancar o banco. Assim que você chegar lá, o avião parte e o banco não é seu. Então, esse apego aí é utópico, é quase uma ilusão. Como que você vai pegar num banco de avião se você vai ficar 2 horas só dentro desse avião, né? Então, não tem como nós nos apegarmos a coisas as quais a gente não pode levar conosco. Você não pode sair do aeroporto levando o banco nas costas. Então, se apegar a esse banco é uma grande ilusão. Por quê? Porque ele não lhe pertence. Você está usando ele durante a viagem, só, tá certo? E chegando no final, você vai ter que sair dele. Então, nós temos que olhar a nossa encarnação como essa passagem rápida pela Terra, porque realmente passa rápido, né, gente? Você sabe disso, não é? Parece que foi ontem que eu tinha 14 anos, né? Então, olha como o tempo passa, né? Então, esse apego, ele é um apego doentio, não necessário, e temos que trabalhar isso em nós. Porque a gente, às vezes, adquire uma casa, por exemplo, e garra com essa casa e acha que essa casa é nossa, e aí, ao desencarnar, você fica ali dentro dessa casa, agarrado com a casa, sem querer sair, como se a casa fosse sua. Ela não é sua, ela está sua, é diferente. Nada é nosso, nem mesmo o nosso corpo. Voltamos a lembrar isso, né? Outra coisa é em relação ao apego aos nossos familiares,
né? Exemplo, você voltando para a viagem, como se você se apaixonasse pela aeromoça. Nossa, gostei demais dela, ela é maravilhosa, tal, entendeu? Ah, eu queria ficar com ela. Não, meu amigo, acabou o voo, a aeromoça vai para a casa dela e você não tem como ficar com essa aeromoça e ficar agarrado com ela. Não tem sentido você ficar, né, querendo tê-la para você, sabendo que você está apenas de passagem. Então, nossos filhos não são nossos. Então, nossos esposos, nossas esposas não são nossos. Eles estão conosco. É diferente, né? Então, nós não devemos nos apegar. Nós temos que todos os dias fazer o exercício, né, que a espiritualidade nos manda, de pensarmos na nossa morte durante pelo menos 15 minutos todos os dias, para que a gente possa compreender a transitoriedade do mundo, que estamos aqui passando muito rapidamente. E outra coisa que é importante dentro desse processo, além do desapego, né, que eu vou falar um pouquinho ainda em relação ao desapego, relacionado à transitoriedade da vida, é nós não darmos tanta importância a determinadas situações dolorosas, porque é transitório, né? Passa rápido, entende? Eu lembro que na última viagem que eu fiz para São Paulo, eu senti uma dor no ouvido muito grande, né? E há uma pressão, talvez pela altura, mas era uma dor insuportável. E eu disse, não, mas agorinha o avião vai aterrissar e essa dor vai melhorar, e aí eu vou tomar uma dipirona. Então, como vai passar rápido, eu não tenho que ficar desesperado, porque eu sei que ela vai passar, né? Então, esse sentimento de que tudo passa e de que vai ser rápido e a dor vai desaparecer, é muito importante para a gente, para que a gente possa entender e olhar o mundo com essa ótica, né? Às vezes você tem determinadas pessoas e companhias que são tão desagradáveis e você fica angustiado pensando, meu Deus, como que eu vou me livrar disso e tal? Passa tão depressa e de repente as pessoas que a gente tem dificuldade vão ficar como se ficassem no aeroporto e você pegando um novo voo, seguindo para um novo destino, uma nova cidade. Então, quando a gente sabe que a passagem é rápida, os sofrimentos se tornam menores, né? As angústias se tornam menores. Nós lembramos aqui aquela passagem do Chico, que eu já citei algumas vezes para vocês e que eu acho fantástico. O Chico estava vivendo problemas tão difíceis, né, no convívio familiar, crise econômica, dificuldade com saúde, e ele estava vivendo um monte de problema, estava muito angustiado. E Emmanuel, o mentor espiritual que apareceu para ele, e aí disse, Chico, eu vou estar com Maria essa semana. Então ele disse, Emmanuel, vê se Maria manda uma carta para mim, porque eu estou tão angustiado, quem sabe ela me consola, né? Ela me escreve alguma coisa que me deixa mais animado. E aí depois de um certo tempo, o Emmanuel apareceu para ele, e aí o Chico, e aí Emmanuel, o que Maria mandou para mim? Cadê a minha carta? Ela mandou uma carta? Mandou. O que ela mandou? Ela mandou uma frase para você, Chico, dizendo, Chico, tudo passa. E o Chico pegou essa frase e colocou em cima da cama dele, né? E todas as vezes que ele começava a lembrar dos sofrimentos, dos problemas, ele lembrava que tudo passa. Então nós devemos trabalhar isso em nós, tudo passa, né? Então nada nos pertence. Então nós devemos viver de uma forma leve, de uma forma suave, sem apego, né, a absolutamente nada, entendendo que a única coisa que nós vamos levar é aquilo que nós damos. Olha que interessante. A única coisa que a gente leva é o que a gente dá. Você já imaginou um negócio desse? Olha que diferente, né? Então, tudo que você dá, você leva. Agora, tudo que você quer e se agarra, você não consegue levar. Então, por isso que é tão valorizado o ato da caridade, que é o ato de dar, de oferecer alguma coisa, né, que você tenha.
porque é a única que a gente consegue levar esse crédito, né, daquilo que a gente doou, daquilo que a gente fez. E lembrando que muitas vezes a gente se agarra a coisas materiais, como a geladeira que você não quer se desfazer, que você comprou uma nova, mas você gosta da velha e fica agarrado com essa geladeira, mesmo que desligada, mesmo que obstruindo sua casa, porque essa geladeira lembra mamãe, lembra papai e etc. Né? E esse apego ligando um utensílio com algo que aconteceu, e isso faz a gente acabar ficando com uma série de tranqueiras, vamos assim dizer, dentro de casa, na nossa vida, em função da gente não querer desapegar. Então, esse desapego, né, é muito importante, a gente passar para frente. E tem uma frase que eu gosto muito do Chico, que ele fala o seguinte: tudo que está sobrando na sua casa está faltando na casa de alguém. Olha que interessante isso. Então, se você tem na sua casa, né, roupas que estão sobrando e que você nem usa, essas roupas estão fazendo falta para alguém. Né? Se você tem na sua casa algo que está sobrando, tenha certeza que alguém está sentindo a falta desse algo que aí está na sua casa. Né? Então, esse trabalho é um trabalho interior de espiritualização. Porque o que é a espiritualidade? É buscarmos desenvolver potenciais de, vamos dizer assim, valores e coisas que nós conseguimos levar para a verdadeira vida. Porque o que é que nós vamos levar? Você acha que o carro seu, que você gosta tanto, você vai conseguir levar ele para a próxima vida? Não, ele vai ficar, tá certo? Com certeza você não vai conseguir levar. A casa, né, o móveis, né, o utensílio, alguma coisa, sua joia, né, alguma coisa que você tenha, você não consegue levar. Então, o que a gente consegue levar, afinal de contas, e que verdadeiramente nos pertence? São os valores morais, são os valores espirituais que nós conseguimos levar. Os gestos de amor, de bondade, de gentileza, de auxílio que nós prestamos ao semelhante, de renúncia, capacidade de abrir mão dos nossos desejos para amparar alguém. Então isso com certeza é o que nós vamos levar para o outro lado. O conhecimento adquirido, né? Por isso o estudo é tão importante, no enriquecer da alma, né? Isso desenvolve a nossa espiritualidade. Então nós precisamos criar o hábito, né, da leitura, da meditação, que é outra coisa muito importante, da oração, porque a oração é o ato de conexão nossa com o nosso eu superior e com Deus. Então, o ato de orar é um ato que eleva a nossa espiritualidade e é algo que nos fortalece espiritualmente e nos dá a condição de chegarmos bem no plano espiritual. Então, algo que a gente não paga, né? Você não precisa pagar para orar, não custa nada e que te enriquece de uma forma extraordinária. Porque o indivíduo, quando ora, é como se uma lâmpada que se acende, ele se ilumina, né? Então, ele brilha a sua luz, como disse Jesus, brilhe vossa luz. Então, nessa hora, ele brilha a sua luz. Então, criarmos o hábito diário da oração é muito importante, né? E começarmos, dentro desse trabalho de despreendimento, começarmos a tirar, né, da nossa casa tudo aquilo que está excedente, tá certo? Eu fiz um limpa esse final de semana no meu quarto, maravilhoso. Eu acho que eu tirei mais de 300 peças que estavam lá, né? E eu estou aqui com alguns sacos de roupa e sapato já para entregar para a Gisele, para levar para o nosso bazar, né? Nós temos um bazar que ajuda as pessoas carentes e a gente repassa por um preço bem acessível a eles. Antes a gente dava, mas eles não valorizavam, jogava fora, né? Tinha pessoas assim carentes que nem queriam lavar mais roupa, porque queria ganhar a roupa lavadinha e passada, né?
Então, a gente oferece lá no bazar, no nosso bazar chama Bazar Mãe Menininha, em homenagem à Mãe Menininha. Então, a gente leva. Então, eu já estou com tudo aqui no carro para me passar hoje já para a Gisele todas essas coisas, né? Então, óbvio, eu tinha sapato lá que eu ganhei de presente, por exemplo, né? Do meu pai, que já desencarnou. Mas eu não vou ficar com esse sapato até quando? Até eu desencarnar para que outro possa, né? Então, eu já estou passando esse sapato para frente. Novinho, nunca usei, porque ganhei de presente, mas não gostei. Então, ficou lá sem nunca ter usado. Um monte. Às vezes a gente sai, não é? Vai num lugar, num shopping, por exemplo, olha uma camisa no manequim, acha tão linda, experimenta, compra, leva para casa, não gosta e aí pronto, fica lá. E aí você é apegado, não, mas custou caro, né? E tal. Então eu tenho camisa, por exemplo, que custou R$ 800, que eu ganhei de presente, eu nunca usei, não gostei, achei esquisito, não sabe? Então vou doar para que isso aí seja transformado em condições de ajudar outras pessoas, né? Então, consegui dar um limpa muito legal, meu guarda-roupa está leve, eu abro as gavetas, não está mais embatumada de coisa, ficou maravilhoso, a minha sapateira está limpa, ficou só os sapatos que eu uso de fato, né? Então, eu acho que começar a fazer esse exercício no dia a dia, né, de desprendimento, porque senão você desencarna, fica tudo isso e as pessoas às vezes nem vão utilizar, acabam criando mofo, estragando e jogando fora por apego nosso, né? Então, nós não podemos ter apego a absolutamente nada e temos que fazer o exercício. Não adianta nada nós estamos falando isso aqui e você ficar agarrado sem querer, né, soltar das suas coisas, sem querer abrir mão, né, daquelas coisinhas que você valoriza tanto, né? E esse exercício de você dar o que te sobra, né, é o começo para que um dia você chegue ao nível de dar não só o que te sobra, mas o que te é necessário, tá certo? Lembrando o óbolo da viúva de Jesus, né, quando ela deu tudo que ela tinha. Então, um dia nós vamos dar tudo que nós temos em relação ao semelhante, né? Mas, por enquanto, nós podemos dar apenas aquilo que está supérfluo no nosso guarda-roupa, na nossa casa, de um modo geral, né? Então, eu queria fazer esse pedido para que nós pudéssemos fazer esse exercício. Então, a primeira coisa é você dar um limpa na sua casa, né? Móveis que está lá, que não está sendo usado, aqueles fogões que estragou uma boca e você fica com aquele fogão o resto da vida lá, doa isso, passa para frente, né? Porque isso fica obstruindo a sua casa, fica criando, ocupando espaço, né? E está faltando na casa de alguém. Porque aquela mãezinha pobrezinha, mesmo com fogão de 3 bocas, que só tem 3 bocas funcionando, é melhor do que nenhuma, né? Ou só tem uma boca funcionando, mas para ela serve, né? Então a gente passa isso para frente, vamos doar, né? Então não adianta a gente apresentar um monte de proposta e aí você vai e esquece e deixa por isso mesmo, né? Vamos já tomar uma atitude de mudança, porque nós precisamos mudar, né, gente? E uma das mudanças é essa, é trabalhar o desapego. Isso é muito importante. Falar em desapego, deixa eu contar uma história muito interessante uma vez. Eu comprei umas camisas belíssimas e uma roupa. Eu fiz um crediário, né, na Casa Prado, na época, que era a melhor casa que tinha, e falei, vou comprar, né? E aí depois eu parcelei em várias parcelas, comprei umas camisas belíssimas, uma roupa, e aí tô eu cuidando dessa roupa, né? E de repente, lá no CPA que eu morava na época, entraram à noite, não sei como, um ladrão entrou na minha casa, me levou todas as minhas roupas que eu nem tinha pago, gente, que tristeza, pensa numa tristeza. Eu lembrando dessas roupas aqui agora, meu Deus, eu tive vontade de chorar, porque as camisas lindas, eu não tinha usado ainda, acho que para economizar, para não gastar, entendeu? Tudo guardadinho, arrumadinho. O ladrão entrou no meu quarto,
catou todas as minhas roupas, eu fiquei absolutamente sem nada. No outro dia eu estava arrasado, arrasado. Mas aí eu pensei o seguinte, ninguém é roubado sem ter sido ladrão antes. Eu devo ter roubado esse alguém em alguma vida anterior e agora eu tinha que ficar sem para me aprender, né? Então eu comecei a trabalhar isso em mim, aí eu não sofri tanto, né? Porque eu disse, se ele levou, é porque eu devia. Então eu já paguei ele de outras vidas que eu devo ter roubado aí nessa história toda, né? Mas aquele dia eu senti o quanto eu ainda sou apegado aos bens materiais, o quanto a gente sofre quando a gente sacrifica, né? Para comprar um carro, para comprar alguma coisa e de repente vem o ladrão e rouba, né? É muito triste. E aí essa dor dessa perda por roubo é diferente de você doar, né? Você doando não dói, ao contrário, quando você sente que ajudou alguém doando, né? Você sente um bem-estar enorme. Mas quando você é roubado, aí isso realmente é doloroso, né? Mas mesmo assim nós temos que fazer esse exercício de entender que o ladrão é um irmão doente que precisa de ser, vamos dizer assim, antes de mais nada, compreendido, né? E aceitar essas retiradas que a vida faz, né? Um dia até o nosso corpo será, vamos assim dizer, transformado, né? E nós vamos perdê-lo também. Então devemos amar o nosso corpo com todo carinho, com todo respeito, mas sabendo que um dia ele vai deixar de pertencer a nós, né? Embora o corpo espiritual, que é o verdadeiro, é eterno, e daqui 10 milhões de anos você tem ali o seu corpinho para que você possa curtir e até usá-lo se for necessário, né? Então, gente, nós vamos ter hoje uma entrevista com a Fran, uma pessoa muito querida, que durante anos esteve coordenando o nosso trabalho no Instituto da Caridade, que é um trabalho feito com as mãezinhas carentes, e que hoje é uma das nossas diretoras e braço direito que está conosco há muitos anos. Então, ela vai estar falando com a gente aqui no nosso programa. Não saia daí, porque voltamos já já. Olá, eu sou a Gisele Amorim, eu sou a produtora do programa Encontro com a Espiritualidade e trago aqui a pergunta da Carla. Ela fala, Dr. Márcio, qual a origem do apego? Carla, a origem do apego chama-se egoísmo. E a origem do egoísmo é o egocentrismo. Deus é egocêntrico, mas não é egoísta. Então, essa ideia de querer tudo voltado para si é o egocentrismo, né? Você vê que o núcleo do elétron, do átomo, ele é egocêntrico, porque ele atrai os elétrons para a sua camada. Então, é a força de atração. Então, é daí que vem o egoísmo. Então, o egoísmo é um egocentrismo deturpado, doente, como se fosse o ódio, que é o amor invertido, né? Então, é do egoísmo que nasce, que origina, né, o apego. E também, óbvio, em consequência de muitas vezes uma vida de muita escassez. A pessoa que sempre foi muito pobre e quando tem alguma coisa ela se agarra, porque ela tem medo de sofrer de novo, de ficar sem, né? Seja do que quer que seja, alimentação, afeto, dinheiro e assim por diante, né? A Daiane, ela pergunta o seguinte, quais são os tipos de apego? Daiane, nós já comentamos, né? Mas eu vou dizer que existem vários tipos de apego. É aquilo que eu falei, é o apego aos bens materiais, de um modo geral, né? O apego aos laços de família, que isso também é muito difícil, né? A pessoa diz meu marido, como se o seu marido fosse uma propriedade sua, né? E quando por acaso esse marido desiste de você, você odeia e você começa a sofrer de forma intensa. Essa pessoa não está preparada para perder essa pessoa, porque ela cria uma dependência psicológica
Então, essa pessoa passa a ser uma muleta psicológica dela e ela não quer perder. Então, esse tipo de apego é um dos que mais nos fazem sofrer. O apego aos laços afetivos, né? Por exemplo, o filho. Você se apega de tal maneira ao filho que quando ele cresce, casa e vai para a casa dele, você fica cobrando e fica tendo sensação de abandono, porque você apegou a esse filho, né? Nós temos que entender que esse filho nós estamos criando para o mundo e um dia ele vai sair de casa, ele vai ter a vida dele, né? Então, nós devemos trabalhar em nós exatamente isso, de entender que tudo passa por nós, mas não é nosso, é transitório. Então, temos que pensar nisso, Daiane. A dúvida da Patrícia Nascimento. Dr. Márcio, o amor seria o caminho para o desapego? O amor é o caminho que nos liberta de tudo. Porque quando nós amamos, nós queremos que as coisas que nós amamos não seja só nossa, mas que ela seja algo que possa ser distribuído aos outros, né? Seja no que se refere aos bens materiais, seja no que se refere aos bens espirituais, aos laços familiares, né? Porque quem ama não quer ver o outro escravizado, ele quer ver o outro livre, né? E o amor liberta, não escraviza. Então, com certeza, o amor é o caminho para o desapego, porque o amor, ele destrói o egoísmo, né? Quem ama dá de si naturalmente, sem necessidade e sem exigência nenhuma, né? Então, o caminho para o combate ao egoísmo é desenvolver o amor. Porque veja, quando você tem um filho que você ama, você dá tudo para esse filho, até a sua própria roupa, até o alimento que você comeria, você dá para ela, né? Quer dizer, e se você não ama, você não quer dar nada. Nem dá afeto, nem dá o que comer, não dá nada. Você não quer dar nada de você. Interessante. Agora, quando você ama, você dá naturalmente. E não se sente lesado e não sente que sofre, né? Então, o amor é o caminho, né, para a destruição do egoísmo, sem dúvida. A Neuza Maria de Várzea Grande, lá do bairro Mapim, pergunta: como se libertar do apego ao passado? Neuza, como se libertar do apego ao passado, né? Porque tem pessoas que são muito saudosistas, né? E aí nós estamos falando de apego, e isso é um tipo de apego. Apegar ao passado, ficar lembrando de coisas do passado. Ai, meu Deus, quando eu encontrei ele, era meu namorado, a gente ficava junto, e aí você fica lembrando daquelas coisas, aí você chora, e aí você sofre, porque vira e mexe você volta no passado, né? Eu acho que um exercício que você pode fazer é quando você lembrar disso do passado, você tentar lembrar das coisas ruins que tinha também, né? Por exemplo, tem cuiabano que fala assim, ai que saudade de Cuiabá, quando a gente sentava antigamente, era muito melhor, a gente sentava na porta de casa, não tinha ladrão, ficava conversando até altas horas, que saudade de Cuiabá. Maravilhosa essa parte. E ele não fala da poeira que tinha nessa cidade, não tinha asfalto, horrorosa, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, você não tinha o que fazer, tinha que ficar sentado na porta da rua, tá certo? E que hoje em dia tem centenas de condomínios fechados, de apartamentos, de residenciais, todos que você pode sentar na porta e ficar conversando até de madrugada, que ninguém te assalta, ninguém faz nada. Então esse saudosismo, esse apego ao passado, nós precisamos trabalhar também. E isso a gente aprende fazendo isso com terapias, com psicólogo, com meditação e com uma série de coisas, né? E a outra terapia que eu indicaria é você relembrar das coisas ruins, porque a gente fica lembrando só de coisa boa. Aí você quer voltar ao passado, né? Lembra das coisas ruins que você vai ver se não cai a ficha ou não. Porque tudo a gente, às vezes, alimentando esse saudosismo, a gente acaba alimentando também uma ilusão muito grande, né? Só relembrando das coisas que foram maravilhosas, esquecendo dos problemas que haviam naquele momento, né? Então, se você conseguir fazer isso,
já ajuda muito. Olha, vamos aqui às nossas referências bibliográficas, né? Tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Então, nós vamos indicar alguns livros que são interessantes e que trabalham em nós essa questão do desapego. Então, nós temos Francisco, Sol de Assis, uma obra, né, de Divaldo Pereira Franco, maravilhosa, que fala sobre o desapego, né, aos bens materiais. Logo, a gente sabe que o Francisco de Assis é um grande exemplo. Nós temos outro livro dele que fala sobre Francisco de Assis, que é o livro Francisco de Assis, pelo Espírito de Miramês, maravilhoso, e também traz, sabe, ensinamento extraordinário. Temos o livro Sinal Verde, maravilhoso também, né, de André Luiz, que fala muito a respeito dessa questão do apego. Temos o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e são todas essas obras aí que vêm nos falando sobre essa questão. Bom, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é em relação à cirurgia espiritual, que vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto agora, né? Sábado e domingo, lá na Associação Espírita Vantuíra de Freitas. Nós reforçamos a necessidade de fazer a inscrição antecipada. Não teremos a inscrição no dia. Sempre nós tínhamos, agora não vai ser possível. Mesmo você que é do interior, que queira participar, ligue e faça a sua inscrição via telefone, tá certo? Isso é muito importante. Então, nós reforçamos aí, quem quiser participar, é totalmente gratuito, não paga nada, tá? Ela vai ser presencial e online. Se você, por algum motivo, está acamado, não consegue se deslocar, pode ser feita a cirurgia na sua casa, à distância. É só você mandar os dados e preencher, porque a espiritualidade vai até você. É maravilhoso esse trabalho, gente. Vale a pena. O outro aviso é em relação ao bazar que nós temos, né, que chama Bazar Mãe Menininha, e nós estamos aqui pedindo para você doações para o nosso bazar, né, de roupa, calçado, eletrodomésticos, o que você tiver que você queira doar para o nosso bazar, nós aceitamos. Óbvio, em bom estado, porque essas doações elas serão comercializadas para as famílias, né, carentes, e é óbvio que nós não vamos oferecer algo que já não serve mais. O outro aviso que nós queremos passar é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Bassanufo, aonde ampara pessoas com tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças da alma de origem emocional. Só não atendemos pacientes psicóticos, esquizofrênicos e dependentes químicos, né? Os demais nós atendemos. Então você liga, a gente acompanha, encaminha para triagem, que acontece toda segunda-feira na Associação Espírita Vantuíra de Freitas, a partir das 19 horas. Lá é feita a triagem e, se for necessário o encaminhamento, a gente encaminha. Mas se você souber de alguém que está com ideia fixa de suicídio e que precisa de um socorro imediato, a gente faz via telefone essa triagem, esse atendimento, esse apoio, e a gente não pode esperar até segunda-feira, tá certo? Gente, temos a grata satisfação de estar aqui com a Fran, uma companheira, amiga, irmã, que está conosco há muitos anos e de um crédito muito grande, né? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre essa questão do desapego, né, Fran? Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, né? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Para mim também é uma grande satisfação, uma honra poder estar participando deste programa, nosso irmão Márcio, a oportunidade que ele dá para a gente crescer, né? Então, a nossa casa é uma casa aberta para todas as pessoas que queiram, né, estar trabalhando um pouquinho mais, né, o seu interior. E falar desse desapego, gente, é fantástico, porque quanto conhecimento que a gente adquire. Agora mesmo foi citado o livro aqui, que é o livro Sinal Verde. É um livro fantástico, modificou muito a nossa vida. Fala nossa, porque é da minha e dos meus familiares, de todas as pessoas que começam a ler. O conhecimento é muito importante, ajuda nós a entendermos e fazer aquele desapego consciente. Eu estou fazendo isso porque é bom,
Toda vez que você faz uma coisa assim que você entendeu por que você está fazendo, que isso vai te dar evolução, você faz com amor e carinho, né? Lá nesse livro, gente, tem uma lição assim que eu sou apaixonada, chama Presentes. E André Luiz, Chico Xavier, né? Então, colocando lá uma lição assim fantástica, falando que muitas vezes a gente ganha presentes, que eu sei, porque eu também ganho, todo mundo ganha uma coisa ou outra, de repente você está lá com um monte de coisas que você nem vai usar, não te serve, mas aí porque foi fulano que deu, você tem que guardar, colocar ali, porque a pessoa que deu quer controlar, né, a outra que recebeu. Então, ali para mim já foi assim um grande ensinamento, me fez a felicidade. Vamos fazer a felicidade do outro, vamos desapegar, vamos levar esse conhecimento adiante de que muitas coisas atrapalham a nossa vida. O desapego vai fazer com que nossa vida vai fluir melhor. Ele trabalha o psicológico nosso. Quantos acumuladores que nós sabemos que tem, quantas pessoas que está passando assim problemas com muita coisa e não vamos levar nada. Temos uma experiência de nossa casa tem o bazar, né? Que o nosso irmão Márcio falou aqui e que teve uma casa assim, a família doou para nós uma casa cheia de coisas, uma casa. Falei, mas que interessante, né? Mas nós fomos lá para ver, a filha estava para fora da casa e ela falava assim, tudo aqui vocês podem levar, né? Aí eu entrei, me senti mal, espiritualmente falando, né? Tivemos que fazer uma oração, porque o espírito do pai dela estava, eu acredito, por ali. Nós tivemos que fazer muita oração para poder, assim, sentir bem, né? Para poder pegar. Falei, aí eu vi umas fotos no chão, assim, eu fui, peguei a foto, tinha foto dela. Falei, tem umas fotos aqui. Ela falou, o que eu queria eu já peguei. Eu já falei para você que é tudo aí, não queremos mais nada. Eu falei, meu Jesus, né? Então, se esse nosso irmão, se ele pudesse, né, já imaginar que ele pudesse já desfazer das coisas, né, ia ser muito mais fácil. Então, a gente já tem que pensar, como o nosso irmão Márcio disse, na morte. Porque o que eu vou deixar pode ser valoroso e pode não ser nenhum valor e a gente tem que ressignificar um valor que eu coloquei, aquela coisa que eu guardei muitos anos, o outro chega ali, ó, nem vale nada, não é mesmo? Então vamos pensar nesse processo nosso de desapego, né, Márcio? É interessante, né? Porque às vezes a gente se agarra tanto, né, a alguma coisa e depois que a gente morre, você falou uma verdade, o cara nem liga, dá para o primeiro que aparece, ou nem dá, joga fora, né? Então, a gente precisa realmente repensar isso. E eu conheço pessoas, Fran, que escondem, né, joias, dinheiro, e quando desencarna, fica do lado de lá desesperado, querendo falar para a família ir lá desenterrar o tesouro, e fica grudado ali, não sai dali, e naquele sofrimento. Ó, nós vimos um espírito que estava vinculado a uma fazenda que lhe pertencia há 200 anos, Fran. Ele desencarnou e há 200 anos ele estava ali naquela fazenda. E aquela fazenda foi considerada mal assombrada, porque todas as pessoas que compravam não conseguia ficar lá, porque ouvia vozes, caía panela, era um desespero. E era ele que assombrava as pessoas, porque ele queria expulsar, porque ele dizia que a terra e a fazenda era dele. Então, nós tivemos a oportunidade de atender ele na nossa casa e ele disse, não, essa fazenda é minha, eu não saio de lá. E aí, isso me pertence e tal, né? E eu disse para ele, olha, meu irmão, você já desencarnou. Não, não desencarnei coisa nenhuma. Eu estou vivo, entendeu? E eu não saio de lá. Eu perguntei, que ano nós estamos? Ele diz, estamos em 1720, algo nesse sentido. Falei, não, nós estamos em 2023, ele falou, não, pai, vocês estão mentindo para mim. Eu estou em 1700, quer dizer, a mente dele ficou agarrada e congelada naquela fazenda. Olha que coisa triste isso, né? Meu Deus do céu. Então, existem muitos milionários aí que eles desencarnam, mas só o corpo, porque a alma fica agarrada naquilo ali, né? É incrível quantos espíritos ficam agarrados, né? Com certeza.
Tem uma experiência também de um programa de qualidade que os japoneses fazem. Eu sou apaixonada, que é o 5S. Quem conhece o programa 5S, ele vai trabalhar os sentimentos, os sensos, de se é útil, se não é útil, se você faz a seleção, você organiza, você entrega, vai fazendo todo um trabalho. Você vê que é uma coisa assim que a gente tem que aprender, até mesmo na doação, a gente destinar para os lugares certos, o que eu vou fazer ou não. Isso, quando eu cheguei, eu sou funcionária pública aposentada da prefeitura, e eu tinha um cargo lá na prefeitura e eu fui trabalhar nessa área da qualidade. E quando eu cheguei, Márcio, eles estavam precisando de 6 armários. Quem me conhece aí lembra, 6 armários. Aí eu falei, vamos abrir os armários? Vamos olhar o que tem aí dentro, o que presta, o que não presta, porque a gente tem, a vontade nossa é de ter mais um guarda-roupa, ter mais uma gaveta que está pouco, que vai só aumentando, mas não faz a seleção. Quando foi feita a seleção, adivinha, sobrou 6 armários. Sobrou. E aí nós sobraram. E nós tivemos que doar para outros lugares, porque não tinha nem onde colocar. A pessoa estava achando assim, ambiente leve, limpo, tranquilo, os armários abria assim, tudo bem selecionado, como você mesmo disse, que você fez, né, uma seleção de suas coisas. É importante que a gente pare, faça essa seleção, dá um destino para essa seleção, uma coisa útil, né? O que não é mais útil, que ninguém está vendo nenhuma utilidade, vai para reciclagem. Hoje nós temos muita coisa de reciclagem, de papel, de vidro, tanta coisa, né? Hoje está mais avançado, esses pontos de coletas que a gente tem aqui, é algo que vem beneficiar para o meio ambiente. E nós também aproveitamos o que você encaminhar, por exemplo, para nós, a gente vai dar utilidade, mas o que não tiver utilidade, a gente vai encaminhar para as reciclagens, né? E, Fran, você falando a questão de cargo, nós temos a questão do apego aos cargos, né? Interessante, né? Então, a pessoa, ela quando consegue um cargo num órgão público, ela se agarra naquilo ali, né? E quando ela perde, meu Deus, é como se o mundo tivesse acabado, né? E então o desapego, né? O desapego aos cargos, né, é fundamental, porque a gente não leva, né? Hoje você é o prefeito desta cidade, ou quanta honra, quanto não sei o quê. Daqui 10 anos as pessoas passam na rua, nem olham na sua cara, não querem nem saber. Quer dizer que esse cargo que você tinha, esse título, não serve para nada. No plano espiritual, então, muito menos, não é? Então, às vezes a gente se agarra tanto e tem pessoas que se tornam tão arrogantes e prepotentes, né? Porque elas acham que esse cargo é eterno. E aí, uma hora a casa cai, uma hora ela perde. Então, nós temos que desapegar, né, desses títulos, desses cargos. E outra coisa que nós lembramos aqui, que a Gisele estava nos lembrando, é o desapego aos sentimentos. Sentimentos arraigados que nós temos, que nós trazemos, né? E existem pessoas que elas são tão agarradas aos seus conceitos que ela discute, não abre mão e ela é radical e só ela tem razão, entendeu? Então ela não consegue abrir a mente para o novo, ela agarra-se a essa ideia cristalizada e passa a ter como verdade absoluta e ela não tem nenhuma flexibilidade, ela não se abre para o novo, ela se fecha dentro de uma mentalidade retrógrada, arcaica, e ela, então, esse apego a essas ideias ultrapassadas é doloroso, né, Fran? Porque a pessoa fica totalmente fora de órbita, totalmente fora da realidade do mundo novo, né? Eu conheci um colega médico, inclusive, com umas ideias totalmente absurdas. Eu fui conversar com ele, eu falei, meu Deus, como que você não desapega de uma ideia absurda e machista assim? Ele dizendo, olha, o absurdo que nós estamos vivendo, as mulheres tomou conta da terra, parece uma coisa, elas querem ser mais do que os homens, não já se viu que uma mulher seja melhor que um homem? Eu olhando, falei, meu Deus do céu, olha onde que esse homem está, em que século que ele está.
no machismo assim violentíssimo. Não, lugar de mulher é dentro de casa. Não sei o que essas mulheres querem inventar desse jeito. Falei, vige. Eu comecei a conversar, me deu um desânimo. Aí eu percebi que a cabeça dele, ele estava exatamente há mais ou menos um século atrás. Você está entendendo? Aí ele disse assim, pois é, começou com o absurdo delas usarem calça. Eu acho um absurdo uma mulher usar calça, a mulher tinha que usar só saia. Eu falei, pelo amor de Deus, homem, até calça ele já está... Olha o apego, né? Apego ao tradicionalismo, ao que é, sabe, na minha visão, ultrapassado. Né? Ele disse, você vê, nós estamos vivendo o fim do mundo, né? Homem virando mulher, mulher virando homem. Quer dizer, então, outra visão absurda. Então, de falta de respeito, né, ao ser humano que tem direito de ser o que ele quiser ser. Então, assim, essas mentalidades, nós precisamos desapegar dessas coisas, porque senão nós não vamos conseguir avançar, não é? Uma pessoa, para mim, que fala mal da internet, não bate bem também. Você vê, né? E ele falou assim, internet é o capeta na terra. Isso aí é um absurdo. É igual motel. Eu falei, o que tem a ver motel com internet? Ele falou, tudo isso é coisa do demônio. Eu falei, ai meu Deus, socorro. Então, é uma pessoa difícil, né? Então, o desapegar dessas ideias antigas, né, Fran, é muito importante. Aliás, eu acho que mais importante que desapegar de qualquer coisa, né? Porque a sua mente tem que ser aberta, você tem que... E para isso vem a leitura, né? Tem até contar um conto indiano, que tem o mestre conversando com seu aluno, e o aluno muito assim queria conhecer o mestre. Ele foi na Índia para conhecer o mestre. Ele lia os livros do mestre, tudo, né? Quando ele chegou lá, o mestre numa casinha simples, pouca coisa, sentadinho lá. Aí ele chegou e falou, mestre, o senhor só isso aqui que é o senhor, assim, o senhor tem aqui, só isso? Ele falou, sim. Aí ele falou assim, mas eu pensei que o senhor tivesse mais coisas, né? Aí ele falou assim, eu estou praticando, né, assim, a simplicidade, né, conversando com ele, né? Aí ele falou assim, e você? O que você trouxe? Eu trouxe só essa mochila, porque eu estou de viagem, estou só de passagem. Ele falou, eu também. Só de passagem. Só de passagem. Então, quer dizer, nós, como o Márcio falou, nós estamos aqui também só de passagem. Eu fiz uma campanha lá no meu condomínio, que também incentivo que cada um possa fazer aí no seu condomínio, nos seus vizinhos, né? Eu fiz uma campanha lá, foi uma surpresa muito boa com meus vizinhos e com uma família que é querida do meu coração, né? Umas jovenzinhas. E quando eu fiz essa campanha, ficou assim uma coisa que a gente tem que trabalhar desde a criança, né? A vizinha, ela trouxe o irmão dela com uma figura, uma cartinha desses figurinhas. Ele trouxe para mim, ele segurando assim, ele pequenininho, e ela veio com ele assim, trouxe para mim. Eu olhando aquela cena, falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí ela falou assim, tia, pega aqui, tia, pega. Ele não dá nada, pelo menos uma cartinha que ele der, já está começando o desapego dele, pega. Aí eu ia pegar aqui, ele segurando assim, aí eu peguei, ele até respirou assim. Então, gente, tem de tudo, temos que ensinar até as crianças a desapegar, porque senão a criança, que é o exemplo também, se a gente for muito apegado, as criançadas também vai ser igualzinho. Então, fica aí um ensinamento que também a gente vai tendo esses conhecimentos e vai repassando para os que estão vindo, né? Você me fez lembrar da minha filha, né? Ela também era muito apegada, né? Quando eu comprava um pacote de bala para ela, ela queria tudo para ela, né? Eu disse, pai, você tem que dar para os outros, né? Aí um dia nós descemos no prédio, lá embaixo, onde a gente morava, eu dei um pacote de bala para ela e os meninos veio, eu quero um, eu quero ela. Não dou. Eu olhei e falei, Camila, lembra que o papai falou que a gente tem que dividir, tem que aprender a dar? Aí ela tirava a bala com aquele maior sofrimento aqui e dava uma. Eu disse, pai, mas são 3 crianças, como você vai dar uma bala? Dê pelo menos uma para cada um. Ela tirando outra com a maior dificuldade, né? Então, assim, aquele apego, né? Mas é isso mesmo, a gente ensina desde as crianças a desapegar, né?
Tem que começar trabalhando com eles. Mas o mais interessante é que eles são desapegados. A gente é que ensina eles a ser egoístas, sabia? Às vezes a mãe ensina, não dê, você tem que comer, deixa de ser bobo. É ou não é? Aí a mãe ensina ele a ser egoísta. Então a gente precisa trabalhar o desapego desde pequenininho, né? E trabalhar em nós também, porque não adianta a gente teorizar e a gente não praticar, né? Eu tenho uma outra vivência também que vi que a espiritualidade trabalha e a gente nem percebe, mas aconteceu comigo, com a minha família, que meu pai desencarnou e ele tinha um carro e a gente deixava o carro lá na garagem, ninguém usando o carro lá, e a gente ficava meio assim, qual que é o momento que nós temos que desfazer esse carro, mas parecia que ia tirar um pedaço de nós, né? E aí ele veio no sonho da minha prima, entendeu? E minha prima chegou lá em casa e falou, sonhei com seu pai. Eu falei, é? Sim. Ele falou, vende. Mostrou o carro. Vende, faz alguma coisa com esse carro. E eu falei, olha, chegou o momento, né? Você vê que perturba os nossos irmãos, né? A gente tem que, muitas pessoas, né, que tem perda de entes queridos, fica apegado, um filho, dói muito, mas vai perturbar mais ele vendo um monte de coisa lá parado sem dar utilidade. Então, nós devemos providenciar, né, alguém que, né, perdeu um ente querido, que muitas vezes permanece até com o quarto ainda cheio de coisas. A gente tem que dar utilidade, porque vai ser perguntado para nós o que nós estamos fazendo com tudo isso, que a gente tem de conhecimento, né? Vamos tentar aprender e dar utilidade para as coisas para o próximo. E Fran, já que nós estamos falando de doação, vamos lembrar de doação de órgãos, né? Porque a Terra vai destruir, então vamos fazer doação de órgãos. É só você entrar na internet e colocar doação de órgãos e você vai poder doar a sua córnea, seu fígado, seu rim, se você desencarnar, né? Então, isso é um desapego também, né? Tem pessoas que falam, será que se eu doar minhas córneas, eu não vou ficar cego no plano espiritual? Ao contrário, a sua vista se amplia, segundo André Luiz, né? Então, é um ato de amor, de caridade, você doar, né, o seu próprio corpo, né? E nós temos histórias de pessoas que doou a córnea em vida, mas como ele não andava mais, ele disse, o que eu quero com 2 olhos? Eu vou doar um, porque pelo menos um cego deixa de ser cego e começa a enxergar. Ele que anda muito, eu não ando, eu só fico nesse quarto, um olho está bom para me enxergar o que está no quarto. Olha que gesto de despreendimento e de caridade de um ser desse, né? É isso aí. Então, Fran, queremos agradecer a tua presença, né? Seja bem-vinda, continue firme no nosso trabalho. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão, né, dando esse momento aqui para nós, priorizando o seu tempo. Vamos trabalhar a doação, não é mesmo? Nós, todas as entidades filantrópicas vivem de doação. Então, você pode ajudar. Um abraço. Sinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retornai, ó discípulo fiel, pois cumpriu sua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós. Nesses livros que falam de luz, fez-se mínimos por humildade, defensor áureo da fraternidade. Ó manto de feitas, Deus Cristo e caridade, guiar
estrelas que estão a brilhar. Nos guiastes nas terras de Ismael, fulgurante estrela sem par. Avante, irmãos, no caminho do bem. Avante, obreiros, o tempo chegou. O campo já vos foi preparado. Divulgai a doutrina de amor. Ó manto de freitas, Deus, Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó manto de freitas, Deus, Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó vanto de freitas. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer a sua audiência, a oportunidade, e vamos convidá-la a fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento para que possa curar todas as nossas enfermidades físicas e espirituais. Ilumine, Senhor, cada lar conectado conosco, que o Teu amor possa transformar essa água não só no medicamento que cura as nossas dores físicas, mas as nossas dores morais. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, gente, e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.